Escroto, canalha e oportunista. O que está acontecendo no Brasil é assustador. Enquanto dizem proteger nossas crianças, por trás dos bastidores decisões chocantes são tomadas em silêncio. O que a grande mídia não mostra pode mudar completamente a forma como você enxerga a política e até mesmo a segurança dos seus filhos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é uma simples notícia, é um alerta. E talvez depois de conhecer todos os detalhes, você nunca mais olhe da mesma forma para aqueles que dizem estar protegendo as crianças. Durante anos, quando vozes conservadoras ou religiosas denunciavam a adultização e a sexualização precoce de crianças e adolescentes, eram ridicularizadas, chamavam de exagero, de paranoia moral, de histeria coletiva. Mas, de repente, o tema voltou ao centro do debate nacional. E por quê? Porque agora convenceu parte da opinião pública. Só que, em vez de enfrentar o problema de frente, políticos e a grande mídia parecem mais preocupados em usar essa dor como ferramenta de poder. Um exemplo claro veio em 2023, com o lançamento do filme O Som da Liberdade, que escancarava a realidade da exploração infantil. O que a grande imprensa fez? Taxou a mobilização em torno do filme como obra de evangélicos bolsonaristas e extremistas de direita. Ignoraram o tema central, a luta contra o tráfico e o abuso infantil, e transformaram a denúncia em motivo de piada e cancelamento. Voltaram a repercutir nas redes sociais denúncias sobre supostos casos de exploração sexual infantil na ilha de Marajó, localizada no Pará, depois de a cantora paraense Aimee, e você vê ela, abordar o assunto em uma canção durante um reality show de música gospel. A senadora Damares Alves já havia denunciado crimes contra crianças e adolescentes na região enquanto era ministra do governo Bolsonaro. Na ocasião, a então ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos foi atacada por políticos e artistas que tentaram descredibilizar as denúncias. Damares acabou, inclusive, virando alvo de uma ação do Ministério Público Federal na Justiça Federal do Pará, pedindo uma indenização de 5 milhões de reais por danos sociais e morais. Esse caso segue na Justiça. Depois da repercussão da música, Damares Alves voltou a mencionar o tema no X. Ela disse que o Marajó pede socorro e não é de hoje. Nesta quinta-feira, o atual comandante da pasta dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, admitiu que a exploração sexual na Ilha do Marajó é preocupante. Na nota, o Ministério afirma que foram realizadas visitas ao território marajoara com delegações do governo federal e das autoridades federais. Agora, ironicamente, são os mesmos setores que dizem estar indignados com a exploração de menores. E quando chegou a hora de provar na prática que estavam do lado da proteção das crianças, a verdade é chocante. Em votações no Congresso, propostas como aumento de penas para pedófilos, castração química e endurecimento de leis contra crimes hediondos foram rejeitadas em bloco por partidos inteiros. Deputados e senadores que agora batem no peito dizendo proteger a infância, votaram não em medidas concretas que poderiam manter criminosos fora das ruas. O que isso mostra? Que o discurso não condiz com a prática. E pior, quando aparece uma oportunidade de punir de verdade os abusadores, preferem dizer que não resolve, que aumentar pena não funciona. Curioso, porque quando se trata de punir pichadores, manifestantes ou até mesmo cidadãos comuns, aí sim pedem cadeia pesada. E não é só no Congresso que a contradição acontece. Casos como os denunciados na Ilha do Marajó, onde havia indícios graves de abuso e exploração sexual, foram ridicularizados por artistas, políticos e veículos de mídia. Quem trouxe as denúncias foi acusado de inventar histórias, de criar fake news, de exagerar. Mas o tempo passou, novas revelações apareceram e, de repente, a mesma turma que ria do assunto agora finge ser a mais preocupada. A senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem, um adulto, né, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, pra você, o que você acha isso aí? O que você acha, André? A performance dele, um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. É criança. Criança tocando a mão, o pé e o tornozelo desse homem que está deitado no chão nu. O artista estava representando a performance La Bête. Escroto, canalha e oportunista. O Felca? Não, o Felca não. Tô falando da esquerda. A esquerda que se aproveitou de uma denúncia justa feita por ele sobre combate à adultização
adolescentes. Pauta que convenhamos que há anos pessoas estão denunciando isso, mas agora é muito grave o que está acontecendo. Uma turma que ria do assunto agora finge ser a mais preocupada. O que mudou? Será que, de repente, acordaram para a gravidade do problema? Ou será que perceberam uma oportunidade de usar o tema como bandeira política? E quando jornalistas independentes, influenciadores ou personalidades resolveram expor casos de exploração, sabe o que aconteceu? Foram processados. Vídeos derrubados, multas aplicadas. Um exemplo é a apresentadora Antônia Fontinelli, que denunciou um influenciador acusado de sexualizar crianças. O que a justiça fez? Mandou remover o vídeo e ainda obrigou a denunciante a pagar multa. Ou seja, denunciar criminosos é arriscado. O risco de punição recai mais sobre quem fala do que sobre quem pratica o crime. E é aqui que entra o ponto mais perigoso. Em vez de leis para endurecer as penas contra pedófilos, o que o governo correu para apresentar foi um projeto para regulamentar as redes sociais. A narrativa é simples. Vamos proteger crianças e adolescentes da exploração digital. Mas, por trás disso, o texto dos projetos mostra algo muito diferente. Há a possibilidade de suspender perfis inteiros, sem ordem judicial, apenas com base em denúncias. Imagine, um grupo de pessoas se organiza, faz dezenas de denúncias contra você e pronto, sua conta desaparece. Tá? Não é só o post que cai, mas toda a sua rede social. E quem decide se a suspensão é válida? O próprio Ministério da Justiça, ou seja, o governo ganhando poder direto para silenciar vozes incômodas, sob o pretexto de proteger menores. E adivinhe, já existem mais de 30 projetos de lei tramitando sobre regulamentação da internet. Sabe quantos focam diretamente em endurecer a punição contra pedófilos? 0. E quando olhamos para trás, as contradições ficam ainda mais gritantes. A mesma turma que hoje se diz defensora da infância já defendeu com dinheiro público performances artísticas bizarras envolvendo nudez e crianças. Já promoveu shows obscenos dentro de escolas. Já publicou livros para adolescentes com conteúdos de cunho sexual explícito com nomes de atores pornôs. É esse mesmo grupo que agora tenta se colocar como guardião da inocência infantil. Se você também acredita que nossas crianças merecem proteção de verdade e que a liberdade não pode ser sacrificada em nome de interesses políticos, então não fique em silêncio. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas descubram o que a grande mídia não mostra. O futuro das nossas crianças e da nossa liberdade depende da sua voz. Juntos, podemos expor a verdade.